cultura do herói e por que ela é prejudicial para a sua empresa. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do De Carona Podcast, o podcast que eu tô aqui dirigindo ou para o trabalho ou voltando de casa ou para algum outro lugar aleatório e troco uma ideia com vocês que me acompanham. Eu estava conversando hoje com o pessoal do trabalho e uma das pessoas comentou sobre a cultura do herói e eu acho que é muito interessante trazer ela, porque às vezes a gente está mergulhado numa cultura organizacional que às vezes a gente não identifica esse padrão e ele, se ele não identificado e corrigido, ele tende a piorar muito a cultura da tua empresa. Então, se você é de TI, né, e está me vendo e identifica esse padrão, talvez seja legal levar para a liderança, né, ou se você é um líder, também seja legal pensar em como mudar isso, né? Então, eu vou falar o que é esse padrão. Imagina o seguinte: se você está num time e aí você tem lá o canal do Slack chamado Kudos, por exemplo. Se você que não é de TI e não sabe o que é Kudos, não se preocupe, vou te falar agora. Kudos, né, a gente chama Kudos, ele nada mais é do que um momento de apreciação do trabalho de outras pessoas, né, em geral no seu colega de trabalho. Então, se você está trabalhando com alguém e tal e fulano de tal fez um negócio legal, você dá um kudos para ele, ou seja, você aprecia ele de forma pública nesse canal do Slack. O Slack, ele é um programa de conversação. Hoje em dia talvez ele seja até o mais usado nas empresas, né? Então é uma forma de comunicação interna mais usadas. Não venha aqui me falar: ai, Leandro, eu uso o Teams. Cara, se você usa a Microsoft, meu Deus do céu, como que você aguenta usar a Microsoft? Mas beleza, a ideia não é essa. Então, vamos lá. Normalmente, as empresas, quando querem mostrar a apreciação do trabalho dos outros, eles têm um canal específico chamado Kudos, né? Ou outros nomes. Se você tem isso também na tua empresa e é diferente, comenta aqui embaixo que eu tô curioso, porque nas empresas que eu trabalhei, a maioria, se não todas, eram um canal chamado Kudos. Mas enfim, é um lugar onde você compartilha coisas legais. Exemplo: você está trabalhando num time e aí um outro time que tem a mesma, né, ou usa o seu trabalho, o seu serviço, enfim, o seu software, ele te ajuda de alguma forma durante algum momento tenso. Você vai lá no Kudos Channel e fala: fulano de tal, ou obrigado ao time tal que me ajudou, né, a resolver o problema tal, não sei o que lá. Que daí você deixa público essa apreciação. A apreciação em si, ela é importante no momento que a gente vive hoje, porque tem muita gente também, em geral Gen Z, né, a galera da geração Z, eles buscam essa questão de validação constante. Isso é uma necessidade, né? Não sei em que momento isso virou uma necessidade, mas no fundo, no geral, a ideia é boa, porque também todo mundo quer ouvir palavras legais vindo de outras pessoas. Gostei que você fez isso, não sei o que lá, e expõe para todo mundo, até mesmo porque a liderança vai olhar e vai falar: fulano de tal tá ajudando a galera, tal. Então, no fundo, acaba construindo um ambiente bacana, né? Eu acho que essa é uma coisa legal. Eu implementei na minha empresa, na empresa que eu trabalho hoje, porque não tinha. Eu falei: isso é uma coisa legal, né? Mas existe um padrão que a gente precisa prestar atenção, que é: uma coisa é você apreciar o trabalho de um time, de uma pessoa, de forma, né, pontual, enfim. Porém, quando
o padrão ele acontece quando a gente começa a pontuar uma única pessoa sobre algum problema em específico, ou N problemas específicos, e não leva em consideração as outras pessoas que resolveram o problema também. Então, o conceito da cultura do herói, ele é tênue nesse sentido, porque a gente começa a criar heróis, que na verdade não são heróis, né? São só pessoas públicas que resolvem vários problemas, mas a gente sabe que não tem como uma pessoa única resolver todos os problemas. E isso às vezes acontece quando a gente se vicia ou tem muito mais contato com uma pessoa só ou duas pessoas, enfim, porque daí a gente tende a associar essa pessoa específica à resolução do problema. Então a gente começa a criar um herói. Só que qual que é o problema disso? A gente vai inflar o ego desse herói e vai esquecer das outras pessoas que trabalharam ou que trabalham de certa forma, né, ou fizeram parte da resolução desse problema. E isso acontece por conta desse padrão, do tipo, a gente está tão acostumado a trabalhar com fulano de tal que não leva em consideração o todo. E quando a gente começa a criar isso, por que destrói a cultura da empresa? A gente desmotiva as outras pessoas, porque daí eles falam assim, pô, para que eu vou resolver esse problema, por mais pequeno que seja, se fulano de tal vai receber o crédito? Então você começa a criar um ponto de inversão, na verdade, né? Então ao invés de você fomentar as pessoas a ajudarem e resolver os problemas, você cria um problema de que as pessoas param de ajudar ou continuam fazendo o mínimo, né, como se fosse um silent quitting, que agora está virando muito mais comum do que os vídeos que eu tinha feito no passado aqui, hoje é muito mais comum. E aí você tem muitas pessoas saindo da empresa, você acaba perdendo bons profissionais. E tem muita gente que é muito boa profissionalmente, muito boa tecnicamente, mas não é extrovertida. E às vezes o extrovertido ele acaba ganhando crédito por conta disso, porque o extrovertido ele tá lá falando com todo mundo, tá contando vantagem entre aspas e tá sempre no radar da galera. Já o introvertido não, o introvertido ele por mais que faça um trabalho bom, se tiver de certa forma relação com algumas coisas que essa pessoa extrovertida está fazendo, acaba matando o crédito do cara. E aí como o cara resolve tudo sozinho e não fala para ninguém, aí fica invisível. Daí chega no final do ano, o cara fica desmotivado, aí o feedback do final do ano é, pô, você não fez nada que é a sua obrigação, sabe? E aí a pessoa se desmotiva, fala, pô, mas pra que eu vou continuar numa empresa que não vê o meu trabalho? E aí a gente acaba perdendo bons profissionais. Eu acho legal comentar isso, esse podcast aqui, esse vídeo e tal que eu tô fazendo, ele tem assuntos mais, não só necessariamente sobre carreira, né, ou política internacional, vamos dizer assim, mas os insights que eu vou tendo aqui, porque se vocês gostarem, né, você que me acompanha, né, os vídeos que eu tô fazendo e tal, se você gostar de algum ponto específico, me comenta aqui embaixo, que daí eu elaboro mais nos vídeos, porque aqui não tem roteiro, aqui é eu trocando ideia e vamos que vamos, estamos indo para casa aqui no caso hoje, vamos trocar ideia. E aí se precisar de mais oh meu Deus, tô ruim nas palavras de português hoje. Se precisar elaborar mais, daí eu faço um videozinho mais estruturado, mais bonitinho, enfim. Mas isso é uma coisa interessante que eu acho legal, que eu achei legal trazer, né? Porque às vezes a gente tá tão preso no nosso dia a dia e tal, e às vezes a gente não sabe como que é lá fora, né? Tipo, numa empresa internacional e tal. Só que às vezes a gente acaba tendo o mesmo problema do que as empresas no Brasil. E aí eu falo também por experiência própria, porque no meu caso eu tenho uma experiência parecida. Numa empresa que eu trabalhava lá no Brasil, eu achava, cara, super estranho, eu achei muito estranho quando a gente começava lá não tinha canal Kudos, né?
mas lá eram as dailies, né? E na daily eu achava muito estranho todo mundo falar: fulano de tal, obrigado por ter me ajudado nisso, 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 nisso. Tipo, parecia, a impressão que eu tinha era que era obrigatório você apreciar o trabalho de alguém em específico. Porque eu era praticamente a única pessoa que não agradecia alguém específico. Eu tendia sempre a agradecer um time, uma coisa um pouco mais genérica. E acredite ou não, mas as pessoas que cresciam, né, as pessoas que eram movidas para a liderança, eram as pessoas que mais recebiam esses escudos. As pessoas, agradeço fulano de tal por ter me ajudado tal. Aí passou 1 mês, passou 2, passou 3 meses, todo mundo elogiando essa mesma pessoa. 3 meses, 4 meses depois, essa pessoa virou tech lead, por exemplo. Eu falei, uai, tem que ajudar ao invés de trabalhar? Sei lá, né? Tipo, não sei. E aí isso começou a virar um padrão nessa empresa que eu trabalhava. Obviamente não vou falar nome, né? Mas virou um padrão. E eu achava muito esquisito, cara. Eu achava muito esquisito. E aí eu vi algo similar acontecendo em outras empresas também. Nas empresas anteriores que eu trabalhei, tinha alguma coisa mais ou menos, mas uma das empresas literalmente cortava na raiz, né? Tipo, dava o crédito pro time e tal. Como que eu resolvo uma situação dessa? Primeiro, deixar claro papéis e responsabilidades, né, nos times, o que cada um tem que fazer, cada um sabe o seu papel, e apreciar o trabalho do time como um todo, porque o ideal, quer dizer, não tem mundo ideal, né, mas eu acho que o normal é um time saber o valor do que ele está entregando. E uma vez que o time sabe, ele está consoante entre os membros, a gente não precisa pontuar uma pessoa. Obrigado fulano de tal por ter feito isso. Você aprecia o time como um todo. Porque a gente é um ser vivo, as empresas, eu costumo falar que as empresas, ela é um ser vivo, né? Tipo, a gente muda, a gente tem os nossos altos e baixos, enfim. Mas o mais importante é você saber, como líder, né, a direcionar o teu time no caminho que entregue valor, não só para os membros, né, como para as pessoas que estão de certa forma, correlacionadas aos entregáveis, né, ao valor que esse time está gerando, seja equipe de produto, seja equipe de business, seja equipe que for, né, qualquer stakeholder que esteja envolvido nessa entrega. Então, eu acho que assim, se você vai apreciar o trabalho, a não ser que alguém, obviamente, faça alguma coisa que como fala? Que realmente ficou evidente que ele teve um esforço grande, né? Inclusive, by the way, galera, eu não estou falando que é errado pontuar uma pessoa, né? Eu acho que é importante, às vezes, se for uma pessoa que precisa disso e tal, você vê que, é legal de tempos em tempos mencionar ela e tal, beleza. Mas o ponto do padrão é quando o padrão ele não é direcionar o obrigado para o time, mas direcionar o obrigado para uma pessoa em específico. Eu acho que esse que é o lance aqui, ó. Eu espero que eu esteja sendo claro nesse ponto, porque às vezes também minha cabeça fica rodando de coisa aqui, eu vou falando e às vezes fica confuso. Mas a ideia, o padrão é, sempre fulano de tal recebe os cumprimentos da galera, sempre alguém em específico recebe o obrigado do pessoal. Então, tipo assim, quando começa a ir para esse lado de padrão entre um para um fulano de tal fala, ou de vários para um, né? Então, se você for de arquiteto de dados, você vai entender também de muitos para um.
Se você chegar nesse padrão é o problema. Agora, de muitos para muitos, daí é tranquilo. 1 para 1 também, não tem problema. Mas o padrão é sempre de muitos para 1 constantemente. Então, muitas pessoas dando kudos a apenas uma pessoa constantemente. Esse eu acho que é um yellow flag aí que você, vamos lá, prestar atenção aí, porque talvez tenha que resolver esse ponto, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faz sentido, deixa o like também, ajuda bastante o canal. Esses vídeos que eu tô fazendo, ajuda demais, cara. Se você vê o vídeo do começo ao fim, ajuda mais ainda. E aí ajuda também o YouTube ventilar ele para outras pessoas que com certeza vão se beneficiar dessas informações que a gente está compartilhando. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!